ame o sol, ame as estrelas, ame a brisa e o mar também. Tem amor sempre do lado, porque para ser amado é preciso amar também. Ame aquele que te ofende de maneira tão cruel. Leve amor sempre contigo, seja irmão e seja amigo, pois o amor é dom do céu. Ame a pátria, ame a família, não sufoque os sonhos seus, mas acima deste mundo, meu amigo, ame a Deus. Amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes do quadro Vivendo a Palavra, vos saúdo com a santa paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos a mais um quadro em nossa caminhada pela Bíblia Sagrada. Estamos lendo o livro de Esther e hoje vamos ler o capítulo de número 7. Abra comigo a sua Bíblia para lermos juntos mais essa porção da Palavra de Deus. Capítulo 7, versículo 1. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther. Verso 2. Disse também o rei a Esther no segundo dia, no banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Verso 3. Então respondeu a rainha Esther e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, dê-se-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento. Verso 4. Porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Verso 5. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? Verso 6. E disse Esther: o homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Verso 7. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar à rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Verso 8. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Esther. Então disse o rei: porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo essa palavra da boca do rei, cobriram a Amã o rosto. Verso 9. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara para o bem do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: enforcai-o nela. Verso 10. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Bluetooth mode. Play by USB drive. Os filhos seus. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, novos somos pela fé. Ao rio cujas águas são
verão a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo, está preparado para os filhos seus. Muito bem, meus amados irmãos, terminamos assim a leitura aqui do capítulo 7 do livro de Esther. E para a nossa meditação, eu quero reler aqui o versículo de número 10. Enforcaram, pois, a Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então, o furor do rei se aplacou. Com Cristo meu Senhor, vou feliz a Canaã, seguindo a estrela da manhã. Queridos irmãos, queridas irmãs e ouvintes da Palavra de Deus, novamente, no segundo dia do banquete, o rei novamente inquere Esther sobre sua petição. Esther percebeu que o momento de denunciar Amã havia chegado. Então ela expõe a sua causa ao rei e denuncia o mau Amã. O rei fica furioso e sai do banquete em direção ao jardim. Amã, desesperado, se joga sobre o leito em que Esther estava, reclinada, rogando a Esther pela sua própria vida, pois percebeu que o mal já estava determinado contra ele. Porém, quando o rei voltou do jardim, viu a cena, Amã prostrado sobre o leito de Esther. Isso enfureceu ainda mais o rei, pois este interpretou a atitude de Amã como se este estivesse querendo forçar Esther. Diante da indignação do rei, os servos de Assuero já prenderam a Amã. Um outro servo do rei revela ao rei que Amã havia preparado uma forca para Mardoqueu. O rei, sem titubear, ordena que enforcassem nela a Amã. Amados irmãos, vemos nesse episódio, mais uma vez, se cumprindo a lei espiritual da semeadura. Tudo que o ser humano plantar, isso irá colher, cedo ou mais tarde, conforme Gálatas 6, versículo 7. Amã, em sua maldade, havia preparado uma forca para Mardoqueu. Porém, ele próprio é quem foi enforcado nessa forca. A Bíblia nos adverte ainda: o que faz uma cova, nela cairá, e o que revolver a pedra, esta sobre ele rolará. Provérbios 26 e 27. Precisamos, amados irmãos, estarmos sempre nos avaliando sobre que tipo de semente estamos plantando. Dizia um certo professor que esta vida é como uma parede. Nossas ações e atitudes são como uma bola que jogamos nessa parede. A bola bate lá na parede e volta para nós. Assim, tudo o que fazemos, um dia receberemos de volta, seja aqui ou na eternidade. Então, queridos irmãos, como nos diz a Bíblia, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não houvermos desfalecido. Gálatas 6, versículo 9. Amados irmãos e ouvintes, que o nosso lema seja sempre este: fazer o bem a todos, principalmente aos nossos irmãos na fé. Gálatas 6, versículo 10. Que Deus te abençoe, medite nessa palavra e não se esqueça da mensagem de Deus para nós nesse dia. Vamos semear sempre a boa semente do bem.
Que Deus abençoe você. Pois não sabemos a hora em que há de vir nosso Senhor. Vigiai e orai, pois não sabemos. Oremos, Senhor nosso Deus, nós te glorificamos, nós te exaltamos por essa palavra que o Senhor tem trazido ao nosso coração, Pai. Ó Deus, o Senhor tem nos ensinado, nos lembrado, Senhor, da lei da semeadura, que tudo que nós semearmos, isso nós colheremos. Deus, nos guarde de sermos um Amã nessa vida. Nos guarde, Pai, de o nosso coração se encher de maldade, de vingança, de orgulho, de soberba, de arrogância, de formas que nós venhamos, Senhor, semear uma semente má, uma semente tenebrosa, porque certamente faremos uma colheita amarga como o Amã também fez. Meu Deus, ajuda-nos pelo Teu Espírito Santo a sempre buscarmos a semear a boa semente. Pedimos assim, ó Pai, em nome de Jesus. Para mim, em um país de novo céu e nova terra, não tem pecado, sim, nem dor, enfim. Muito bem, amados e queridos irmãos, assim estamos chegando ao final de mais um quadro, Vivendo a Palavra. Que Deus continue lhe abençoando, renovando em seu coração a cada dia o prazer pela Palavra de Deus e o propósito de estar junto conosco nesta bendita caminhada. Amanhã estaremos lendo o capítulo 8 aqui do livro de Esther. Que Deus lhe sustente em suas poderosas mãos e até amanhã na paz bendita do Senhor Jesus Cristo.